Oi, oi, gente! Muito bom dia, bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. Hoje é o nosso segundo mês de podcast e para ser o nosso último episódio do mês não podia ser mais diferente do que eu estar com o meu esposo, Cássio Timóteo da Costa. A gente trouxe ele hoje para nós ter uma conversa que acredito que é legal para a gente conhecer a história, que a gente às vezes conhece o profissional, mas não conhece a história desse profissional, da trajetória dele. Então, a gente trouxe ele para a gente mostrar para vocês, para quem não conhece, um pouco mais desse homem Cássio Timóteo da Costa. Amor, muito bem-vindo. Sim. Muito obrigada por tu estar aqui hoje. Eu estou bem feliz para a gente dividir esse momento. Oi a todos, é um prazer estar aqui no programa. Inicialmente, eu não posso deixar de registrar o orgulho para mim, né, desse teu projeto. Na verdade, é a minha segunda gravação aqui. Eu fui cobaia de um primeiro vídeo, onde a gente, o piloto, onde a gente testou som, imagem, a conversa em si. E hoje vou ser o oitavo episódio? Isso, o oitavo episódio. Oitavo episódio. Então, estou muito feliz. Eu digo para ti assim que é um orgulho muito grande, assim, olhar tudo que tu se dedicou, o resultado disso daí. É muito legal. Ai, que bom, obrigada. Então vamos lá. Cássio, então a gente, né, gravou um piloto, mas vai ser totalmente diferente do que a gente fez aquele dia, porque eu já escondi tudo de ti aqui. Sim. Mas para iniciar mesmo, eu queria que tu contasse realmente quem é o Cássio e como o Cássio chegou até aqui. Tá. Assim, talvez copiando as falas de um outro profissional que eu gostei muito assim da abordagem que ele fez. Hoje eu sou o marido, hoje eu sou o pai, hoje eu sou o advogado, hoje eu sou o empresário da advocacia, hoje eu passo mais tempo na gestão e gerenciamento de soluções jurídicas do que efetivamente na parte técnica, né, de um escritório de advocacia. Estou mais na parte de controle do funcionamento todo do escritório. Mas não sou esta pessoa à toa. Isso foi soma de acertos e erros, de traumas, de várias coisas que passei na minha vida. Obviamente que tudo que nos acontece tem um propósito. Eu nasci na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, a cidade que faz divisa com o estado de Santa Catarina. Depois minha família foi morar em Soledade, minha família toda, na verdade, por parte de mãe de Soledade. E morei muitos anos em Lajeado, que é a tua terra natal também. Minha mãe é professora, meu pai policial, e acabaram se separando quando eu era muito novo ainda. Eu tinha aproximadamente uns 8 anos, quando meu pai e minha mãe se separaram. A minha mãe retornou para Torres, fiquei até meus 10 anos, mais ou menos, uns 2 anos mais ou menos em Torres. E depois, quando eu tinha aproximadamente uns 11 anos, nós viemos a Balneário Camboriú. E eu falo que talvez esta foi uma das melhores escolhas que a minha mãe fez por nós, ter vindo para essa cidade incrível que é Balneário Camboriú. Eu digo que Balneário Camboriú talvez seja a nova São Paulo, a nova Rio de Janeiro do Brasil, porque nós temos uma estrutura de cidade, de desenvolvimento, de concorrência, de network em si, que se equipara com essas grandes cidades. Então, Balneário Camboriú, ela foi certamente uma das minhas bases de desenvolvimento na advocacia. Então, o fato de eu estar aqui, com certeza, me auxiliou muito para me desenvolver profissionalmente. Antes de trabalhar na advocacia, o que tu trabalhou? Como é que foi? Quando eu era muito novinho, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu trabalhava como auxiliar de radiologia, na verdade, né? É verdade, eu tinha esquecido. Na época, eu trabalhava como um rapaz que limpava as máquinas, fazia a impressão, né, das imagens através dos líquidos químicos que existiam lá. Quando eu tinha 18 anos, logo que eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu fui recepcionista de hotel durante 1 ano e meio, mais ou menos.
E logo em seguida eu tive a oportunidade de trabalhar na Univale, onde eu trabalhei praticamente 7 anos na Univale, onde tive a oportunidade de ter contato com o mundo acadêmico, a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Deixo aqui registrado, né, minha homenagem a Cleonice Trai, que foi a minha gerente, que me ajudou muito. Foi uma pessoa assim que eu faço esse registro em especial, porque ela certamente foi uma pessoa que me auxiliou muito assim para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei. Cuidou de mim, literalmente, né? Me deu abertura, portas abertas dentro da universidade para eu me desenvolver. E isso automaticamente foi me auxiliando financeiramente, mas também foi abrindo a minha cabeça sobre a necessidade de desenvolvimento pessoal, a necessidade de buscar conhecimento, buscar cultura. Eu me formei, continuei trabalhando mais ou menos 1 ano na universidade. Na época nós já éramos casados, eu não tinha condição financeira de advogar exclusivamente. Então, fiquei praticamente 6 meses, eu apenas trabalhei na Univale tentando pegar um processinho ou outro. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, eu fui trabalhar num escritório de advocacia como associado. Trabalhei poucos meses, acho que 3 ou 4 meses, mas não gostei muito da dinâmica, né, da forma como era feita a coisa. E depois disso, eu optei por montar um escritório de advocacia em sociedade com 2 amigos da época. E eu fiquei aí mais uns 4 meses, mais ou menos 5 meses, até a coisa engrenar, conseguir pagar o aluguel, começar a ter os primeiros clientes. E depois eu consegui efetivamente sair da universidade e encarar a advocacia exclusivamente como a minha fonte de renda e a minha única profissão. Nós tivemos uma escolha muito assertiva na época, que foi montarmos um escritório num bairro, porque nós não tínhamos uma rede de contato muito grande na época. Claro, eu conheci muitas pessoas por ter trabalhado na universidade. Então, falo que num segundo momento, este emprego na universidade, ele foi, digamos, o segundo pilar, ou a segunda base das oportunidades que vieram para mim na advocacia. O primeiro foi estar em Balneário Camboriú, que é uma cidade que cresce muito, se desenvolve muito. O segundo foi a universidade, ter trabalhado na universidade. Eu trabalhava na secretaria acadêmica como coordenador de bolsas e junto com a parte do financeiro do FIES. Foi uma época vice-presidente, depois fui presidente, então eu atendia muitos alunos, conheci muitas pessoas, fiz uma rede de contato muito boa em razão dessa atividade. E depois, a terceira base, talvez, aí do sucesso que deu, foi escolher um bairro para montar o escritório, que foi a Vila Real. É um bairro muito bom, de Balneário Camboriú, não é centro, obviamente, um pouco mais afastado. Então, nos possibilitou ter contato com a população, conversar com o vizinho, aquela coisa um pouco mais íntima, digamos, né? Que o centro da cidade não nos possibilita tanto. E automaticamente nós começamos a ter os primeiros clientes, né? E começou o desenvolvimento aí de um profissional que estava ainda muito longe do que é hoje, mas obviamente começou aí a primeira etapa. E tu consegue lembrar assim o que te levou a escolher o direito? O que te inspirou? Sim, é difícil assim lembrar. Eu até falo, né? Miné é amor, né? Mais fácil, amor. A gente parar para tentar conceituar as coisas assim é complicado, porque no final das contas, não trazendo assim uma trajetória de sofrimento, de batalha nem nada, mas eu sempre fui muito executor, assim. Eu acho que essa é a palavra que me nomeia, que me identifica. Talvez foi o que fez eu dar certo na profissão, porque eu não parava muito para analisar tudo o que estava acontecendo ou por que as coisas estavam acontecendo. Eu simplesmente buscava resolver as coisas. E, na época, eu não tinha muita referência de opções de estudos, não tinha profissionais em outras áreas. Eu tinha o meu irmão mais velho, que estava fazendo o curso de Direito. Eu tinha um pai que era policial, tinha um irmão que, na época, era da Brigada Militar. Então, o curso de Direito talvez era o mais próximo que eu tinha
em relação à minha família. Era a técnica ou a ciência mais próxima dos meus familiares. Mas, efetivamente, advogando, trabalhando com o jurídico mesmo, eu não tinha ninguém. Então, assim, meio que peguei aquela opção naquele primeiro momento e me agarrei naquilo. E, obviamente, durante a faculdade, tu vai descobrindo o mundo, vai descobrindo uma ideia, né? Num primeiro momento, eu não sabia o que eu queria fazer, mas falo para ti que, assim, no segundo ou no terceiro período, dali para frente, em momento nenhum mais eu cogitava ser funcionário público. Eu ia mesmo te perguntar agora, digamos assim, quando tu entrou, se tu já tinha essa pretensão, eu vou advogar ou eu vou para concurso público, porque às vezes a gente entra na faculdade, eu quero ser um juiz, Sim. né? Enfim. Então, eu ia mesmo te perguntar isso, qual que era a tua pretensão? Não, eu nunca tive essa... É que assim, a gente no meio do direito, a gente tem algumas ideias, né? E algumas falas das outras pessoas que, assim, vai para concurso público, que é melhor, tem mais estabilidade, financeiramente tu vai ter mais segurança, coisas que não são verdade, né? Na verdade, entre a advocacia e o funcionalismo público, a advocacia financeiramente é 1000 vezes melhor, em questão de segurança, o quanto seguro você é num serviço público, o quanto estável você é, o quanto isso efetivamente lhe traz segurança. Eu não acredito que essas falas são verdadeiras, assim, mas isso era falado na faculdade, obviamente, por professores, por profissionais, talvez com uma outra perspectiva do que eu tenho hoje. Então, eu não considero isso como uma verdade. Mas, lá pelo segundo ou terceiro período, eu criei a ideia da advocacia na minha cabeça e eu foquei para isso. Tanto que, no meu 9º período da faculdade, se não me engano, acho que era o 9º ou 10º, fiz a primeira fase no 9º, no 10º fiz a segunda fase. Então, eu me formei com a carteira da OAB. Eu já estava buscando isso há muito tempo, assim, né, mentalmente. Já me preparei, inclusive, durante a faculdade, para quando tivesse a primeira oportunidade, assim, que fosse aberta a oportunidade, eu já fizesse a prova da OAB e começasse a trabalhar efetivamente. Claro que a necessidade era muito grande, né? Então, quanto mais rápido viesse a carteira, melhor, né? Verdade. E, digamos assim, pulando para hoje, né? Tu advogando já há 15 anos, né? Com o escritório. O que mais te realiza na advocacia? Gente, eu tenho que perguntar coisas que eu nunca te pergunto, né? Sim. Senão não ia ficar muito legal, não. Bom, vamos lá, né? A ideia do podcast aqui, eu acho que ele é conectar as pessoas e talvez os outros profissionais, eles conseguirem enxergar a realidade das profissões. Então, assim, aqueles que são estudantes de direito, aqueles que são advogados iniciantes, se vocês querem uma profissão fácil, vocês abandonem a advocacia. Não continuem o curso de direito e, se forem advogados, abandonem e procurem outra coisa para fazer. A advocacia, longe de ser uma profissão fácil, pelo contrário, eu acredito que ela seja, sem sombra de dúvida, uma das profissões mais difíceis. A advocacia, ela exigiu de mim um nível de desenvolvimento intelectual, pessoal, psicológico, uma resistência a situações que eu não imaginava quando fiz a faculdade, quando me formei. Eu praticamente não me reconheço, eu não sou a mesma pessoa que entrou na faculdade, e eu não estou falando isso intelectualmente, eu estou falando isso psicologicamente, eu sou outra pessoa. Então, a advocacia, ela é, obviamente, uma profissão muito desafiadora, ela te leva a um amadurecimento e a uma elasticidade diária de se moldar as situações que é incrível. Então, assim, o trabalho do dia a dia da advocacia, ele é exaustivo, ele é estressante e, de modo geral, tu tá sempre com responsabilidades, com prazo, com preocupações. Então, não é muito agradável essa parte. O que me fascina na advocacia é a capacidade do que tu desenvolve, é a capacidade de tu mudar vidas, de tu mudar negócios, de tu mudar situações. Isso a advocacia ela tem
de um nível extraordinário. As pessoas elas não conseguem, obviamente, enxergar o que um advogado pode entregar. E eu falo que grande parte dos advogados, nem eles sabem o que eles podem entregar. Quando eu vou hoje prestar consultoria para uma empresa, e quando eu começo a explicar tudo o que pode ser desenvolvido dentro de uma empresa em questões jurídicas, os empresários se dão conta que o advogado ele tem a capacidade de fazer uma empresa dar certo ou errado. Nós temos a capacidade de ajustar o que efetivamente você está preparado para entregar, o que você não está preparado para entregar, o quanto que você pode flexibilizar ou não a um cliente, o quanto que você pode flexibilizar ou não a um funcionário, como contratar, como não contratar, qual é o tipo de parceria, qual é o tipo de prestador que você pode ter. Então, quando eu entro nessa linha de pensamento, daí eu digo que isso é apaixonante e é meu vício. Porque eu me vejo fazendo isso com muita facilidade, eu gosto de fazer isso e eu vejo resultado. Eu vejo a possibilidade de ajudar pessoas, de melhorar negócios, de melhorar situações. Quando a gente pega uma família, muitas vezes, tu consegue resolver um imóvel, tu tens a casa de uma família protegida. O que é a casa de uma pessoa? Se a gente parar para refletir assim, com mais cuidado, né? Eu sempre falo para os advogados do escritório que nós não trabalhamos com processos, nós trabalhamos com pessoas. E nós não trabalhamos com negócios, nós trabalhamos com sonhos. Se tu fizer essa troca das palavras, tu se torna um profissional mais sensível, tu se preocupa mais. E talvez seja por isso que eu sofri tanto, ou de modo geral, tive várias situações, inclusive de saúde, assim, de modo geral, por esse excesso de preocupação do que eu estava fazendo. Porque hoje eu não enxergo, obviamente, o processo exclusivamente, eu enxergo uma pessoa por trás. E isso, acredito eu, que me dê uma habilidade maior e talvez me dê até uma validação maior com os clientes por causa disso. Então, assim, essa seria talvez a minha inspiração para levantar de manhã e trabalhar. A questão do dia a dia da advocacia, eu já digo para vocês que é uma luta diária minha de conseguir não estar estressado, porque obviamente assim, aqui eu estou conversando com a minha esposa, sim, né? Então sim. Não tem como mentir, né? Então não tem como dizer assim que muitas vezes eu não paro assim, penso, nossa, como é exaustivo isso aqui, como é cansativo, porque além de lidar com os processos, tu lida com pessoas, tu lida com financeiro, tu lida com, muitas vezes, o cliente jogando em você a expectativa e a ansiedade daquela situação, e tu tens que saber trabalhar com tudo isso, comportar tudo isso no teu dia a dia e tentar não deixar isso te afetar, e isso é bem complexo. Num terceiro ponto, eu diria que um ponto positivo da advocacia, obviamente, é a parte financeira. A advocacia é uma profissão que ela é muito bem remunerada, ela não é uma profissão ruim. Obviamente, tem profissões melhores, tem profissões piores. Sim. Mas a advocacia possibilita ao advogado que consegue criar os mecanismos e passa as primeiras etapas, entende o beabá, né? Entende como que funciona o dia a dia, consegue criar uma estabilidade financeira muito boa e um padrão de vida muito bom. Então, obviamente, que eu acabo tendo também essa validação profissional e essa escolha também pela questão financeira, obviamente. Sim, não, ótimo. Eu tenho eu não te falei, né? Mas eu instalei aqui no iPad aqueles negócios para ver se tu tá mentindo ou não. E tá tudo bem certinho. Ai, que às vezes a gente é talvez assim, o que eu acho legal do teu podcast, né? Porque assim, nesse mundo atual, é tudo tão falso. Ai, sim. Uhum. Sabe? Então, assim, aproveitando aqui para conversar um pouco mais leve, assim, né? É tudo tão falso, é tudo tão distante da realidade que quando tu grava os teus vídeos, assim, tu conversa com as pessoas, tu quer trazer a verdade, tu quer trazer aquilo que realmente é o conectar-se no sentido real da coisa, de tu trazer verdade, né, para as coisas. Então, assim, por isso que eu estou tentando até jogar limpo, obviamente. Sim. Porque eu gosto muito dessa ideia do teu podcast, assim, para que a gente saia desse mundo
iludido, aí onde eu vejo muitas vezes advogados de 2, 3 anos prometendo milhões e prometendo fortunas e facilidades e advocacia de um modo que não existe, que não é assim. A advocacia ela é um trabalho de desenvolvimento profissional, intelectual, psicológico, capacidade de negociação, capacidade de gestão, de estruturação, de network, de rede de contatos. São tantas coisas que tu tem que desenvolver que tu não consegue fazer isso em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Tu precisa de um tempo, como tudo precisa de um tempo para se tornar bom. Sim. Tudo precisa de um tempo para amadurecer. A profissão também precisa disso. Então, quando eu chego aqui e digo, olha, não vai ser fácil, é porque não vai ser fácil. Não, tá certo. Você tem... Eu não me lembro, acho que na época tinha 1 milhão de advogados no Brasil, acho que hoje parece que está batendo 2 já. Nós somos o país do mundo com mais advogados. Isso é assustador. Nós somos o país do mundo com mais advogados. Eu até brinco que só não tem mais do que corretor de imóveis, né? Porque corretor de imóveis praticamente todo mundo é, né? A gente também deu curso de corretagem, a gente também fez. Então, assim, a gente brinca, né? Mas numa cidade que nem Balneário Camboriú, que nós temos mais de 1.000 inscritos na OAB, a gente entra em qual problemática? Eu tenho um divórcio para fazer, eu tenho um contrato para fazer, eu vou ver com a prima, com a amiga, com a vizinha que também é advogada. E essas pessoas, elas não são muitas vezes, com todo respeito às exceções, tá, gente? A gente sempre fala que nós temos a regra e temos as exceções. Com respeito às exceções, essas pessoas, elas não estão preparadas para se considerarem advogadas ou advogados, efetivamente. Porque o que acontece? O profissional que faz um servicinho ou outro, ele faz um contrato, faz um negocinho, quando aparece... Ele não é um advogado de alto rendimento, qualificado, que está no escritório todo dia, na linha de frente, atualizado, batendo cabeça. Então, essas pessoas, o que normalmente acontece? Elas cobram pouco, porque elas não têm custo, normalmente, ou estão despreparadas, ou com abordagem ruim para botar o preço correto. E, às vezes, vão entregar um resultado ruim. Então, tudo isso vai desmoralizando a advocacia e vai desconstituindo o mercado de trabalho. E daí, quando um profissional que está na linha mais empresarial, numa linha mais de produtos de qualidade, de produtos de entrega, e tu fica batendo cabeça com esses profissionais, tu acaba, obviamente, não te afetam tanto, mas isso te incomoda. Isso vai te irritando, esse excesso de profissionais despreparados no mercado. Então, assim, e automaticamente... Soma-se o fato de você não estar evoluído o suficiente e você não compreender efetivamente o sistema jurídico brasileiro, que ele é bem complexo, ele é toda hora atualizado, ele é bagunçado de modo geral. Quando nós pegarmos aí a atualização do EPROC, quem é advogado novo está talvez já entrando nessa linha de sistema e tudo mais. Sim. Nossa, mas eu passei... por processo físico, eu passei pelo SAGE, eu passei pelo EPROC versão 1, daí estou indo para o EPROC 2, fora daí na Justiça do Trabalho é o PJE, daí eu mudo o PJE, daí no estado do Mato Grosso é outro sistema, daí em Paraná é ProJude. Só o trabalhar no Poder Judiciário já te exige uma capacitação e uma resiliência psicológica muito grande, porque... parece que tudo é feito para dificultar a vida do advogado. Quando nós pensarmos nesse caso aí do EPROC agora, que as intimações serão eletrônicas, nós temos um sistema no escritório que nós utilizamos, que é o Astreia, por exemplo, para controle dos processos. Então, daí tu pega muitas vezes as movimentações que antes eram controladas pela controller do escritório através das publicações, agora não vem mais publicação. Agora vem uma intimação eletrônica, daí tem que estar controlando isso daí. Então, todas essas situações de controle, de falta de senso de organização do Poder Judiciário, somado com um mercado saturado por profissionais desqualificados, com uma capacidade de desenvolvimento acelerada, de ter que aprender o inglês rápido, de ter que se desenvolver profissionalmente em vários segmentos. Um advogado que muitas vezes chega para mim e diz, eu sou muito bom em direito do trabalho e eu só estudo direito do trabalho. Bom, mas então, na minha opinião pessoal, você precisa, no mínimo, ter uma noção básica do resto. Porque tu não tens como tu sentar para conversar, por exemplo, na assessoria empresarial com o empresário, sem tu ter uma noção boa de tributário.
ou sobre uma noção muito boa de direito contratual e, ao mesmo tempo, de direito do trabalho. E daqui a pouco ele vai conversar contigo sobre uma situação criminal que um funcionário praticou, ou que ele foi acusado, e daqui a pouco situação de um crime ambiental. Então, assim, não existe como tu se especializar apenas numa área e não buscar conhecimento nas outras também. Então, é isso. Pelo menos uma base, né? Isso. Então, assim, eu falo que o advogado, ele de fato, ele é um profissional diferente. Ele é um profissional, de modo geral, extremamente dedicado a se reinventar diariamente, de buscar novas alternativas, né? Então, assim, até nós, de modo geral, a gente vê hoje que a necessidade de evolução em questão de próprio marketing, né? Sim. Essa linha de vídeos e televisão e tudo mais, que não é uma linha de pensamento quando nós começamos. Não, é que mudou muito, Mudou né? muito. Evoluiu muito o todo, né? Isso. Então, assim, daí tu tem que pensar que há necessidade da constituição da autoridade nisso ainda. Então, assim, como se destacar num mercado saturado? Então, entregando, obviamente, serviços de qualidade. E uma coisa que eu sempre falo, você quer efetivamente se destacar profissionalmente hoje, tenha uma coisa só, principalmente, de diferencial, seja ético. Uma pessoa ética, hoje em dia, é uma pessoa que aquilo que ela fala, ela entrega, aquilo que ela promete, ela faz. Pessoa que não se curva às situações. Eu não me curvo nem às necessidades dos meus clientes. Os meus clientes me submeterem, me botarem na parede, eles vão perder nessa batalha comigo, porque eles sabem que eu sou mais ético do que a relação que existe entre nós. Isso é um princípio dentro do escritório, inclusive é o primeiro mandamento de uma lista de mandamentos que nós temos dentro do escritório lá. Sim. Então, assim, eu digo que essa é uma característica extremamente necessária do profissional. Sim. Cássio, deixa eu te perguntar. Teve algum caso que te marcou, que tu lembre? Foram vários, né? A gente trabalha com tanta coisa já. Assim, existe... O que eu posso dizer assim? Teve um caso de uma senhora que me marcou pela quantidade de vezes que nós tivemos que atuar, pela quantidade de vitórias que nós tivemos que ter. Obviamente não posso falar o nome dela aqui por uma questão de sigilo profissional, né? Mas o marido dela era um representante comercial de uma grande empresa de bebidas do mundo. Eles haviam comprado um apartamento de uma construtora famosa aqui de Balneário Camboriú. Eu já ia te olhar, não falo o nome. Isso, por favor. Construtora famosa aqui de Balneário Camboriú. A construtora não havia registrado o imóvel no seu nome. Esse imóvel possivelmente foi de repasse ou de permuta para a construtora. A construtora não havia botado o imóvel no seu nome, na matrícula. Acabou fazendo apenas um contrato de cessão de direitos para esses clientes. Ele foi fazer uma viagem para Cancún, acabou passando mal na viagem, foi fazer alguns exames, um homem muito novo, acabou descobrindo que tinha um tumor cerebral, veio a falecer pouco tempo depois, e ela sozinha, imagina, muitas vezes mulher, né, aquela coisa de dependência do marido, às vezes era ele que fazia a frente toda dos negócios da família, aquela coisa toda. Quando ela pegou a documentação para verificar a questão do inventário, o advogado anterior que havia consultado identificou que havia uma penhora de uma execução bancária do antigo proprietário contra o imóvel. Então, naquele momento, ela entrou num desespero total, porque o antigo proprietário devia algo na casa de 10 milhões de reais, algo muito alto, que superava 2, 3 vezes o valor do imóvel, praticamente. E já havia sido, inclusive, determinado a avaliação do imóvel para fins de leilão, e já estava até designado a data prevista, mais ou menos, do leilão, se não me falha a memória. Ela consultou um profissional no primeiro momento, mas não se sentiu muito segura quando foi no escritório. Acabei conversando com ela, entendendo a dinâmica dela. Nós já tínhamos bastante experiência nessa questão de embargos de terceiro, né, para justificar a liberação do imóvel. Conseguimos liberar o imóvel. Quando fomos fazer
a finalização do inventário, caiu mais 2 penhoras de outros processos. Tivemos que fazer mais 2 embargos de novo, aguardar as decisões. Daí nós temos a questão da teoria da culpa, né, que o STJ consolidou. Interpreta-se que, por lógica, como ela não registrou o imóvel no momento que deveria ter feito, essas pessoas que pediram a penhora, por mais que não vão conseguir levar o imóvel dela a leilão, cabe a ela pagar os honorários sucumbenciais dos advogados. Então, quando a gente fala de imóveis de 2, 3 milhões, nós estamos falando de sucumbências de R$200 mil. Então, nas 3 primeiras, uma ela pagou, outra nós conseguimos isentar, ninguém ganhou a sucumbência. A terceira, nós ganhamos a sucumbência. Então, para vocês verem o nível de interpretações diversas podemos assim dizer, do Poder Judiciário, né? Numa quarta situação, nós conseguimos liberar o imóvel de novo. Então, assim, eu acompanhei o sofrimento dessa senhora, assim, mexia muito comigo, assim, porque de modo geral, como chefe de família, obviamente, como um pai hoje, né? Tu para e tu olha assim, nossa, como às vezes a desinformação jurídica pode deixar uma família desamparada, pode gerar essa problemática toda. Mas no resumo, assim, ela gastou hoje, acredito que na casa de quase R$500 mil para salvar esse imóvel, com tudo, com honorários contratuais nossos, obviamente, com os honorários sucumbenciais. É um valor pequeno comparado ao valor do imóvel, não é um valor tão expressivo, mas mesmo assim, você imagina você não ter mais a fonte de renda, que era o marido, estar com o luto da perda do marido e ainda perder R$500 mil para salvar o imóvel. Então, assim, é algo que não cabe, né? Como expressar a dor que essa mulher estava sentindo. E eu também falo para os advogados lá no escritório que o nosso papel ele não é apenas entregar um resultado, mas é amparar as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas elas imaginam que o advogado, a grande entrega dele seja entregar resultados. E não é isso, porque nós não somos uma atividade de fim. Não cabe a nós darmos o resultado de uma sentença, porque não somos nós que analisamos. Inclusive, eu trago a exemplo esse caso, onde eu tenho uma decisão que condena o pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando a súmula do STJ. Tem um outro caso onde o juiz não dá para ninguém sucumbência, que, do meu ponto de vista, estaria equivocado, porque a legislação traz a obrigação da fixação da sucumbência para um dos lados. E, numa terceira hipótese, nós ganhamos a sucumbência, totalmente contrário, inclusive, ao entendimento. Obviamente que eu não recorri, né? Porque eu fiquei feliz com o resultado, mas a gente vê o quanto que é incerto isso daí. Então, assim, hoje eu no escritório, esse caso, ele me trouxe à tona que é muito mais do que fazer. É a questão de tu cuidar das pessoas. Então, eu conversava com ela diariamente, eu mandava mensagem, eu recebia ela no escritório, eu tentava amparar ela, eu tentava acalmar ela. Sim. Sabe? E também traz à tona a necessidade aí de trazer um alerta a todos aí que têm os seus imóveis com a falsa expectativa, eu tenho o contrato, eu tenho a escritura, eu sou o dono. Isso é uma mentira. O nosso código é muito claro que o direito de propriedade ele se dá com o registro imobiliário. Se você não tem o seu nome na matrícula, você não é dono. Então é importante ficar esse alerta, porque esse foi um caso que me marcou muito. Sim. E como que tu lida com, digamos assim, com esse, eu ia dizer um peso emocional, mas não seria nem essa palavra, mas com esse estresse do dia a dia? Essas perguntas, né, elas não foram repassadas, que nem dizem. Né? Não. Assim, eu falo que eu sou um homem de sorte. Tive muita sorte na minha vida. E eu tenho muita gratidão a isso, a Deus, a tudo que aconteceu e a ti também. Eu falo que tu ter uma estrutura familiar que te aconchegue, que te dê base para te lutar contra tudo isso é extremamente importante. Então, assim, eu chego em casa, eu tenho paz. E isso é muito importante. Tenho paz com a minha esposa, tenho paz com a minha filha. Obviamente, nós temos o nosso agito todo, né? Que às vezes, como eu falo, eu sinto dores musculares em músculos que eu nem tenho. A gente não tem noção do quanto que é a responsabilidade. Porque, assim, quando eu olho pro jovem advogado, assim, que eu também era, né? E eu olhava os advogados de carrões e viagens, aquela coisa toda. A gente sempre olha
o bônus, mas a gente nunca imagina um ônus de nada que a gente carrega. Não que isso seja ruim, pelo contrário, gente, o sucesso, eu falo que ele tem que ser um propósito de vida para todos. Porque nós não podemos passar por essa vida sem fazermos algo extraordinário, sem buscarmos excelência em tudo que fazemos. Mas sempre tem um ônus. E, obviamente, a nossa profissão ela é muito desafiadora. Eu não lido com um caso por dia. Quem me dera eu sentar e atender 4 clientes numa tarde, seria um homem muito mais calmo que eu sou hoje. Eu não faço isso. Eu corrijo, às vezes, 20 petições numa tarde, eu resolvo problemas financeiros, eu resolvo questões administrativas, questões de contratação de pessoas, demissões de pessoas, problemas familiares com pessoas. Então, questões de provas, analiso prova, junto prova, analiso processo, faço venda. Então, tudo isso num dia a dia, obviamente, é uma sobrecarga muito grande para um profissional. E chegar ao fim do dia, muitas vezes, eu estou verificando se eu fiz tudo, se eu acertei tudo, porque isso é uma coisa que é uma característica minha também. Eu não digo que eu sou um analista, mas o meu perfil executor, planejador, ele me faz ter um senso muito crítico da onde eu posso errar e da onde eu não posso errar. Uhum. Então, assim, naquilo que eu não posso errar, eu sou metódico. E metódico ao extremo. E isso fez, obviamente, nós enfrentarmos aí 15 anos de advocacia sem grandes problemas. Mas durmo todos os dias, obviamente, preocupado se esqueci alguma coisa. Mas daí eu tenho, obviamente, o presente de Deus na minha vida, que é tu e a Ágata, porque eu consigo chegar em casa e desligar. Eu desligo, eu tenho um momento que eu relaxo, que eu deixo de ser esse profissional atento 100% a todos os detalhes. Porque a advocacia, na verdade, ela é uma soma de mínimos detalhes. Quando nós imaginarmos, por exemplo, um processo, muitos pensam que é a petição inicial, as provas e o que vai ser desenvolvido eventualmente nas audiências, mas não é isso. Muitas vezes na advocacia, o que está sendo buscado num processo sequer é o que está no pedido. E é muito complexo isso de explicar muitas vezes para um jovem advogado que existem processos que o que está sendo discutido é um efeito acessório daquela petição. É uma consequência daquele processo, uma consequência daquela decisão ou daquele objeto que está sendo postulado. Às vezes, conversas paralelas com o cliente, com testemunhas, no sentido que as testemunhas falam determinada situação. Essas informações todas, elas têm que ser compactadas, analisadas, processadas, armazenadas e filtradas com um nível de excelência muito alto por um advogado. Porque muitas vezes uma informação que o teu cliente está te passando, que tu expõe indevidamente no processo, pode prejudicar o processo, pode prejudicar ele. Uhum. Mas muitas vezes aquela informação que ele está te passando, ela é extremamente necessária para te compreender como fazer aquela defesa de uma forma melhor. Então, esse conjunto de detalhes é que fazem que muitas vezes um processo simples não seja um processo simples. Às vezes, os processos que muitos acabam consultando, né, entra na internet, às vezes, eu quero dar uma olhada nos processos do advogado. Olha, às vezes um processo meu lá de 2, 3, 4, 5 milhões, às vezes nem imagino que às vezes aquele é o meu processo mais simples. Aquele é o processo que para mim é o que eu menos me preocupo em termos de técnica. Às vezes um processo de 10 mil reais, ele envolve responsabilidades e problemáticas muito maiores do que um processo de um valor da causa maior. Então, assim, essa soma, obviamente, ela vai te sobrecarregando. Então, assim, o que eu digo? Tudo isso na advocacia, ela tem que ser trabalhada de uma forma sadia. Então, eu trago aqui, talvez, as 3 bases, né, que eu sempre falo da vida, que eu acredito que o ser humano ele tem 3 pilares que sustentam a vida dele. O primeiro é a saúde, a importância de cuidar da saúde, é importante tu buscar sempre atendimento médico, consultas regulares, fazer preventivos, fazer exercício físico, se alimentar direito, cuidar da tua cabeça, do teu psicológico, se possível viajar, tentar se manter nutrido de coisas boas, né? Num segundo momento eu falo que o outro pilar da nossa vida é a nossa família. Tu ter uma família, tu ter um lar, porque ter uma casa muitas vezes todos têm. Ter um lar é uma coisa para poucos. Tu chegar em casa,
tu se sentir amado, tu amar, tu estar feliz com aquelas pessoas que tu está. Então isso é muito importante. E num terceiro ponto, a realização profissional. E a realização profissional ela não está vinculada a dinheiro, ela está vinculada a você saber que o que você está fazendo está impactando na vida de outras pessoas. Até porque espiritualmente, eu acredito que todos nós, o grande propósito é esse, é nós impactarmos na vida das outras pessoas. Claro que na minha profissão, eu ganho financeiramente para fazer isso, óbvio, porque eu não consigo nem trabalhar sequer se não tiver uma remuneração por causa do custo operacional que eu tenho, a dinâmica toda. Mas quando eu pego para fazer algo, eu nem sequer lembro efetivamente da questão financeira no processo. Eu estou mais focada no resultado do processo. E essa situação me traz meu terceiro pilar. Então, se o profissional conseguir se estruturar fisicamente, na família e profissionalmente, ele certamente vai ser uma estrutura mais resistente ao estresse, à adversidade. Porque a advocacia também, assim como a vida, ela é de altos e baixos, de momentos bons, momentos ruins. Então, tu tens que estar preparado para tremer a sua casa e não cair a casa, construindo essas bases sólidas de estrutura, né? Sim, eu até ia dizer, tu tinha comentado antes nessa situação da advocacia, né? O quanto que ela passa por um desenvolvimento, né? No sistema judiciário, enfim. Mas o que tu acredita? Hoje a advocacia ela está mudando, mas o que para ti faz mais sentido nessa mudança da advocacia? O que é melhor toda essa mudança que a gente já passou até hoje? O que é melhor? O que já aconteceu que tu diz, não, realmente esse daqui é melhor do que como era antes em alguns determinados pontos? Não, assim, o que eu vejo, talvez, de evolução que nós tivemos muito positivo no Poder Judiciário. A questão do processo eletrônico e as audiências online. Se nós imaginarmos que uma vez eu fui de Balneário Camboriú a Chapecó, se não me engano, Concórdia, a fazer uma audiência de conciliação, que eu fiquei 5 minutos olhando o conciliador para dizer que não havia acordo, e eu tive que voltar a Balneário Camboriú. Isso em 24 horas? Isso. Então, assim, não faz sentido algum como que as coisas eram feitas. E deixo aqui uma crítica minha à orientação do CNJ, que está exigindo que os juízes façam audiências presenciais de novo. Gente, isso é um retrocesso, isso é não querer aceitar a modernidade e as facilidades do mundo, isso é um retrocesso. Então, assim, para mim, as audiências, salvo casos específicos, salvo uma fundamentação muito boa do advogado, porque que o juiz forneça essa opção aos advogados, não tem por que fazer audiência presencial. Não existe o porquê mobilizar um empresário, mobilizar um funcionário, mobilizar advogado. Nós pegávamos avião para ir a Porto Alegre, São Paulo, para fazer audiências que se resolveriam de forma muito simples através de um link, ou de uma videochamada, ou dos sistemas online que nós temos hoje. Então, esse foi um processo muito bom. O processo eletrônico, ele trouxe também uma facilidade, que é uma transparência dos atos. Então, hoje as pessoas têm a possibilidade de consultar o que o seu advogado está fazendo e automaticamente também faz com que os profissionais sejam mais cuidadosos no dia a dia, porque está tudo fácil acesso. Então, aquela coisa de errou, vou esconder a informação, isso não existe mais. A não ser que a pessoa seja muito leiga, mas a grande maioria, o homem comum, assim podemos falar, aquele que tem um fácil acesso à internet hoje, consegue consultar as coisas com muita facilidade. Só que daí nós temos vários retrocessos. Nós temos hoje o golpe do falso advogado, porque nós temos hoje os malandros, os estelionatários aí, eles conseguem acessar as informações de um processo com mais facilidade que o próprio advogado. Eu não consigo entender, às vezes eu me bato para conseguir fazer a certificação para entrar num processo e o malandro tem acesso a informações do meu cliente de forma fácil. Eu ia entrar nessa questão então, assim, a gente acaba tendo esses retrocessos, essas falhas que vão acontecendo, essas novas problemáticas. Mas, de um modo geral, assim, eu acho que o grande problema que nós enfrentamos na geração atual, Mineia, é exatamente o oposto do que tu busca com esse teu projeto aqui.
as pessoas elas estão desconectadas, efetivamente. E esse talvez seja o grande problema de tudo isso. Porque quando eu ia fazer uma audiência, muitas vezes, lá em Itajaí, por exemplo, eu pegava meu carro, às vezes levava meia hora e voltava. Mas quando eu sentava com o meu cliente, eu tinha aquele momento de conversar com o meu cliente. Eu estava lá do lado dele, ele me via, a gente conversava da família, perguntava como é que eu estava, eu perguntava como é que ele estava. A gente se envolvia. Nós estávamos conectados naquele momento, por estarmos lado a lado. As audiências, às vezes, eram marcadas 2 horas, era 4 horas da tarde, eu estava sentado lá olhando para a porta, não chamavam, né? Então, assim, ficava às vezes 2 horas batendo papo lá com o cliente. A grande verdade é que esse modelo antigo, ele fazia as pessoas se aproximarem. Aquilo me mantinha conectado com o cliente. O modelo novo, muitas vezes o cliente nem sequer vai no escritório. 90% dos nossos clientes sequer vão no escritório. Nós temos clientes que não conhecem o escritório. Né? Não sabem nem aonde é o escritório. Sim. E daí qual que é a grande dificuldade disso? É tu se manter com empatia ao ser humano ainda. Tu se manter preocupado de entregar algo e não olhar aquilo como um número. E não olhar aquilo como apenas um processo. Que atrás daquele processo existe uma Ana, tem uma fulana, e aquela pessoa, ela tem necessidades, ela tem sentimento, ela tem emoções. Então, talvez o modelo antigo ele nos dava mais intimidade. O modelo novo nos dá mais agilidade, mais publicidade, obviamente, economias de ordem financeira, economia em ordem estrutural, né? Mas a gente acaba ficando um pouco mais desconectado. Isso é uma situação que eu noto. Sim. Que é uma luta diária que eu tento no escritório. Empurrar toda a equipe a não se perder nisso, né? Tá, a gente está indo praticamente para a nossa reta final e eu queria te perguntar, qual é o teu faturamento bruto no escritório? Não, tô brincando. Não, brincando. O que tu diria, o que tu poderia dizer para esses jovens advogados, para esses jovens que estão entrando na faculdade com seus sonhos, suas ansiedades, o que tu poderia dizer para eles? Bom, assim, o que eu falaria? Primeiro, manter a calma, tá? Eu logo que me formei, eu sofri de pânico, assim, né, de transtorno de ansiedade. Foi um momento muito difícil na minha vida, assim, porque eu era muito dedicado na faculdade, fui muito esforçado, eu nunca tive essa ilusão de que eu conseguiria as coisas de forma fácil. Então, eu busquei, fui à luta, estudei, me dediquei. Então, assim, quando eu me formei, as coisas, eu comecei a entrar no processo de aprendizado, de que tudo leva tempo, de que tudo leva um processo. Eu, obviamente, não lidei bem psicologicamente com isso, sofri muito, me angustiei, fisicamente tive vários sintomas, né? Então, eu acabei sofrendo e eu tento hoje dizer a todo jovem advogado que não faça isso com si, tá? Tipo, mantenha calma, tente entender, tente sair um pouquinho do Instagram, sair do Facebook, sair das redes sociais, porque a gente acaba, muitas vezes, tendo exemplos e informações na internet que não condizem com a realidade. Quando nós pegarmos profissionais aí de alto rendimento, profissionais de grande sucesso, nós estamos falando de profissionais aí com mais de 15, 20 anos de casa, que estão acostumados já a trabalhar, aprenderam já o gingado da advocacia. Então, mantenha a calma no primeiro momento. Segundo, busquem conhecimento extracurricular, aquilo que a faculdade não te ensina. Eu digo para ti que hoje o que a faculdade me ensinou é 10% do que eu faço. Não tem como o profissional se desenvolver se ele não buscar um conhecimento extracurricular. A faculdade, ela dá a base. Ela nos ensina a legislação, nos ensina interpretação jurisprudencial, nos ensina, obviamente, a como fazer uma redação corretamente, aquela coisa toda. Mas o gingado da advocacia, a venda, o contato com o cliente, as negociações, como manobrar o sistema judicial, como manobrar a dinâmica para que a coisa funcione, isso você precisa buscar conhecimento, precisa buscar outros profissionais que encurtem o teu tempo. Porque você tem duas opções, ou você vai levar 15 anos para chegar no resultado através de acertos e erros, ou você vai buscar outras pessoas que façam você acelerar esse processo.
E aí é que eu digo que tem que buscar profissionais de referência para gestão de escritório, para gestão de processos, para como fazer uma petição correta, como lidar com o cliente, como fazer um armazenamento. Porque o escritório, se formos pegar só a parte de arquivo de um escritório, é uma faculdade. Se fôssemos pegar só a questão de gestão de pessoas no escritório, é uma outra faculdade. Se formos pegar venda no escritório, a forma de abordar um cliente, como vender, como fazer isso, e respeitando o código de ética, não desse modo que é vendido na internet aí não. Estou falando respeitando o código de ética, respeitando os princípios que eu defendo para que a coisa não fique bagunçada. Você tem que saber, literalmente, rebolar nesse sistema de uma forma muito habilidosa para conseguir efetivamente ganhar dinheiro, conseguir trazer novos clientes, conseguir trazer novos produtos. Então, assim, busque conhecimento extracurricular. No terceiro momento, organização. Eu desconheço um advogado de sucesso que seja desorganizado. O advogado com sucesso, o princípio básico, ele é organizado. Ele tem que ser organizado. Porque não tem como. A quantidade de informações e o nível que o mercado te exige para que tu consiga entregar um resultado satisfatório, a organização ela é um requisito básico, ela nem é algo extraordinário. O advogado tem que ser organizado, ele tem que ser cuidadoso com os detalhes, com as informações, com tudo. Quarto, você tem que ter um caráter moral e ético muito elevado. E isso eu faço aí uma referência muito importante para que as pessoas entendam. As pessoas elas não contratam um advogado Cássio. Elas contratam o Cássio que é advogado. Aí é um pouco diferente. O Cássio, que aqui está falando, aqui vos fala, né, trazendo a fala mais bonita, é o cara que muitas vezes vai de camisa social comprar pão na esquina. Eu sou um advogado, eu sou um profissional. Eu muitas vezes vou de roupa social para ir no shopping, por exemplo, mas é porque eu sou essa pessoa. Todo momento eu me policio. E ser essa pessoa é muito mais do que andar bem vestido. É ter valores morais e profissionais muito elevados. Eu sei muito bem o que é certo e eu sei muito bem o que é errado. E nada no dia a dia me muda quanto a isso. E isso te torna um profissional muito diferente. Porque a grande maioria dos profissionais se perdem, principalmente na advocacia, quando eles querem ser amigos dos clientes, quando eles se envolvem com os clientes. E aí é que muitas vezes eles se perdem e eles começam a misturar as coisas. Advogado, você pode ter amigos que também são clientes, mas você pode ter vários clientes que não necessariamente são seus amigos. Então, saber separar muito bem a forma de conduzir as coisas, a sua postura, as pessoas com quem você se relaciona e o nível de intimidade que você vai dar para cada um. Isso também é muito importante na advocacia. E por fim, talvez eu ache um ponto também muito importante, que é o quinto, é se manter sempre em evolução. Todo ano eu sou um profissional diferente do que eu era no ano anterior. Espero nos próximos anos ser totalmente diferente, porque você vai automaticamente evoluindo com os seus clientes a partir do momento que você evolui. Não existe concorrência, isso é uma coisa que eu defendo até, tá? Hoje eu tenho uma visão muito clara de que não existe concorrente. O concorrente é nós mesmos. A gente luta com nós mesmos, é nosso processo evolutivo. Isso a gente conversa muito em casa. Se eu evoluo, eu consigo atingir um número de pessoas, um grupo de pessoas que antes eu não tinha. Então está muito mais com uma questão de desenvolvimento pessoal, uma questão de preparação pessoal do que efetivamente uma questão de concorrência. Ele é um advogado melhor do que eu. Não necessariamente isso. Às vezes ele está no nível de energia, um nível de relacionamento, um nível de evolução naquele segmento diferente do meu, e é por isso que ele está conseguindo atingir aquele grupo de pessoas e tudo mais. Então, assim, se você está preparado intelectualmente, se você está com ética, está organizado, está em processo de evolução, se estruturou com questões familiares, saúde, trabalho, você é uma pessoa que se estrutura para enfrentar o dia a dia, eu me pergunto como que daria errado.
Como que daria? Você está preparado para enfrentar o leão todo dia, né? Para enfrentar essa selva da advocacia. Então, acho que talvez essas dicas, obviamente superficiais aqui, explanando ela de forma superficial, mas já são bem importantes assim, para que o profissional consiga trazer ou traçar, melhor dizendo, né, uma advocacia mais fácil. Sim. Nossa, muito obrigada. Muito legal conversar contigo, amor. Não, de verdade, muito obrigada mesmo. Eu acho que se deixar, realmente, se a gente tivesse horário, a gente iria sem limites aqui, porque não fiz nem metade das perguntas. Nem metade das coisas que eu tinha planejado. Porque é muito bom sempre conversar contigo. A gente conversa muito em casa, né? Mas é bom, assim, eu te peguei um pouco despreparado, não tinha te falado nada. Mas eu quero te agradecer pelo teu tempo, por teu conhecimento, por ser meu marido. Não posso deixar de falar. Eu que agradeço, né, Miné? Para mim, na verdade, é uma honra estar aqui, porque eu considero que é uma conquista nossa também, né? Então, a gente luta tanto no dia a dia com tantos pequenos detalhes, né? Com o casal, na advocacia junto, para que a coisa funcione aqui também, para que tudo. Mas acho que talvez a grande sacada de tudo é entregar a verdade, né? Entregar essa coisa real para as pessoas. E eu espero de coração assim que as pessoas consigam enxergar a pessoa incrível que eu enxergo, essa mulher maravilhosa e forte, e guerreira e que eu conheço todo dia. E tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso cada vez maior. Ele vai cada vez mais atingir outras pessoas. Espero que o que eu passei de informação seja de valia para outros profissionais, principalmente para os jovens, né, para os estudantes aí, que a gente muitas vezes a gente brinca lá em casa, né, com as moças mais novas que nós temos em casa, cheias de ansiedade, de preocupação, e a gente fala que tentem manter a calma, tenta respirar, porque tudo na sua vida tem um momento certo. Só que isso é fácil depois que a gente passa, né? Então, Verdade. Enquanto está no processo de evolução, obviamente é difícil para todo mundo, mas se seguir essas dicas aí, eu prometo que vai dar certo. Vai dar sim. Obrigada. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada por vocês ficarem com a gente até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, comentem. Eu só tenho a agradecer ao Cássio e a vocês pelo dia de hoje. Muito obrigada e até o próximo episódio.